Voltei, gente. Será que eu voltei? Não tem ninguém falando? Ah, voltei. Oi, Vivian, só tem eu e você agora, viu? É que trocou o link. Oi, Sara. Ó, agora tá aumentando já. Oi, Cleide, tudo bom, minha querida? Pronto, agora tá voltando. É, eu amo esse chat, viu, gente? Eu fico tentando acompanhar vocês aqui, Júnior, Simone, Valquíria. Tô só esperando um pouquinho para todo mundo entrar no novo link. Nancy, pronto, eu acho que agora já dá para começar, né, gente? Então, hoje, como eu tinha começado a falar com vocês, nós vamos falar sobre o Salmo 91. É um salmo que é utilizado em todas as religiões como forma de oração. É um salmo que é cada vez mais presente na nossa vida. Mas, junto a esse salmo, eu pedi para que as pessoas me dissessem temas que elas gostariam de ouvir quando eu iniciasse as lives. E eu já tive variados temas, eu já tive tema de família, depressão, angústia, ansiedade, vários e vários temas. Então, quando eu pedi ao Daniel que ele me ajudasse sobre o tema, porque a escolha não é minha, a escolha são dos dois mentores, um do trabalho e um meu, e eles escolhem no final. Eles analisam também os temas que vocês desejam passar. Então, quando eu pedi, eles chegarem como um acordo que o Salmo 91 ele aplacava todas essas dúvidas, inclusive sobre família, sobre ansiedade. O Salmo 91 é o salmo da confiança em Deus, do descansar em Deus, do esconderijo do Altíssimo, né? E o que será o esconderijo do Altíssimo? Será que Deus precisa se esconder? Será que ele tem um esconderijo porque ele precisa se esconder? Não. Somos nós que precisamos de um esconderijo em Deus. Algo que a gente possa deitar a cabeça no colo e pedir a Deus por misericórdia, por salvação, salvação do nosso espírito, salvação da nossa vida. Então, esse Salmo 91, ele é uma belíssima de uma oração. Para quem não gosta de rezar já coisas prontas, ou para quem acha que tem uma dificuldade em fazer oração, o Salmo 91 é perfeito para você orar quando acorda ou quando vai dormir. Tem que ver também, a gente comentou a falar um pouco dos Salmos, né? Quando eu fui falar com vocês sobre Davi, sobre Moisés. Então, assim, o Salmo 91, ele é de autoria desconhecida. Há uma dúvida se ele é de Moisés ou há uma dúvida se ele é de Davi. Então, a autoria e o momento que ele foi feito, a gente ao certo não sabe. Nenhum estudioso soube dimensionar. Então, o Salmo 91, ele foi escrito, alguns dizem que Davi usou os levíticos para pregar a palavra de Deus. Os salmistas eram pregadores, eram evangelistas que levavam essa palavra. A maioria do povo daquela época era analfabeta, não conhecia de letras, não sabia ler. Então, escrever os salmos não ia adiantar muito para propagar a palavra. E Davi começou a cantar os salmos, porque música é isso, música prega na sua cabeça, música você consegue sentir. Dizem que quem canta reza duas vezes, né? Assim que o padre Marcelo diz. Então, é assim que os salmistas fizeram, em forma de cânticos, de hinos, e assim eles conseguiam ensinar a palavra de Deus àquele povo que era analfabeto, que não conseguia acompanhar a leitura, e dessa forma foi feito o Salmo 91 também. A bibliografia de hoje, eu quero que vocês notem, depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Vocês vão ver um vídeo do Rossandro Klinger e da Leila Ferreira, que chama-se Quarentena Sem Pirar. Quarentena Sem Pirar, do Rossandro Klinger. Todos esses vídeos que eu estou falando para vocês são os que eu vejo durante o dia, ou durante a semana, ou nos meus estudos. Então, eu acabo pegando um pouquinho de cada. Tem o Salmo 90/91 da Elizabeth Lacerda, que é uma música em forma de salmo também para fazer uma oração muito bonita. É Elizabeth Lacerda. Ah, tem o Salmo 91, Padre Marcelo Rossi, é um vídeo também no YouTube. E tem uma pregação sobre o Salmo 91, a proteção contra o mal, do Felipe Seabra, tá? E para quem é praticante da Umbanda, tem um canal que chama Tudo Sobre Umbanda, e lá tem salmos umbandistas, e você pode encontrar ele lá também.
Então, como você pode ver, o Salmo 91, ele é utilizado em todas as religiões, porque ele é uma súplica de misericórdia, de confiança, é uma súplica a Deus, é dizer a Deus: eu confio em ti, independente de qualquer coisa que eu esteja passando, eu sei que tu estás comigo. E Deus responde no Salmo 91. Então é quase que um diálogo entre o salmista e Deus. A gente vai usar para falar de família dentro do Salmo, a gente vai usar Mateus, o capítulo 12, do versículo 46 ao 50, e a gente vai usar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8º, tá bom? Que fala sobre a família por afinidade, né? A família espiritual. Então, assim, da live passada sobre o Divaldo Franco, eu fiquei devendo a palestra dele de confirmação, e lá tá assim, ó, Divaldo Franco explicando a reencarnação. Tá no YouTube, Divaldo Franco explicando a reencarnação. E o livro A Realidade de Madhu, eu fiquei de confirmar com vocês também. O livro publicado em 2014 chama-se A Realidade de Madhu. Madhu, Realidade de Madhu, e que dizem que ela previu, a autora teria previsto a pandemia. Ela explica num vídeo que não sabe como é que colocou isso lá, ela não sabe qual foi a inspiração para isso, né? Mas lá na página 183 desse livro, ela diz assim: uma terceira realidade envolveu o planeta Terra em 2020. Uma pandemia matou milhões de pessoas. Foi um momento trágico onde o vírus penetrava somente em corpos incompatíveis com a vibração do amor. O sistema financeiro faliu e nasceu o sistema de recompensas a partir da prática do bem ao próximo e da filantropia. Isso é a página 183. Esses dois detalhes eu fiquei devendo para vocês da live passada, quando eu falei sobre isso. Então, eu vou colocar tudo isso na descrição do vídeo. A gente vai usar também Augusto Cury hoje, no livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, tá bom? Então, bem, nessa mistura que a gente vai fazer, sobre o Salmo 91, é que eu quero mostrar para vocês que a Bíblia, as pessoas confundem muito a palavra de Deus, a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela representa a palavra de Deus. A palavra de Deus em si é Cristo. Cristo é a palavra de Deus. Então, sendo assim, a gente precisa entender que tudo que está escrito aqui tem que ser visto, revisto e estudado profundamente, mas com vários olhos, com vários julgamentos e de várias religiões, e isso torna as coisas muito mais ricas, não é proibido, entendeu? Então, quando eu uso a Bíblia para falar sobre espiritismo, para falar sobre o catolicismo e todas as outras religiões, é porque ela é instrumento único para todos nós. E ela é mais fácil de manusear. Para quem não gosta muito de ler a Bíblia, é porque faz uma leitura de forma muito literal e sem um acompanhamento de estudo. E tem vários, gente, tem vários no YouTube, tá? Muito legais também. Então, hoje a gente vai falar sobre o Salmo 91. Ele é um salmo sem título, é um salmo feito para oração. É aquele salmo que te representa descansar em Deus, descansar na presença de Deus. E aí você pode dizer: olha, como é que eu posso descansar em Deus se eu estou sofrendo? Como é que eu posso descansar em Deus se eu estou passando um problema tão sério na minha vida? É justamente isso aí, é abrigar em Deus a sua esperança. Não vai adiantar nada a desesperança, não vai adiantar nada o sufocamento, a angústia, e só Deus pode te curar. As pessoas aqui da Terra, nós, enquanto encarnados, podemos proferir palavras que possam te ajudar, mas só Deus tem a força suficiente para te fazer seguir em frente. E é isso que a gente vai ver no Salmo. Então, é um conselho meu, sempre que você estiver muito perturbado, estiver com algo te afligindo, leia esse Salmo. Mas leia não só com os olhos físicos, leia com os olhos espirituais, os olhos do coração. Aquela leitura que te promove, que te leva a um outro plano, que te leva a ver uma outra realidade, que te leva a entender que a sua realidade não é única, é particular, mas única não é. Então vamos começar com o Salmo 91, e ele diz assim: quem habita na proteção do Altíssimo, pernoita à sombra de Shaddai, dizendo a Yahvé, meu abrigo, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Essa Bíblia que eu utilizo, gente, para que vocês saibam, é a Bíblia de Jerusalém. Então, ela é a que dizem que foi traduzida mais perfeitamente do hebraico para português. Então, é essa que eu uso. Mas se vocês usarem a outra do João, ela vai dizer assim: aquele que habita, né, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei.
Mas nessa Bíblia ele diz: quem habita na proteção do Altíssimo, pernoita à sombra de Shaddai, dizendo a Yahvé, meu abrigo, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Shaddai e Yahvé são sinônimos de Deus. São dois dos sinônimos que a gente dá a Deus: Deus grandioso, Deus vive, Deus é rei, tá certo? É ele que te livra do laço do caçador que se ocupa em destruir. Ele te esconde com suas penas, sob suas asas encontra abrigo. Sua fidelidade é escudo e couraça. Então ele diz que aquele que habita na proteção do Altíssimo, né? A sombra do Onipotente descansará. A sombra de Deus, você imagine descansar a sombra de Deus. Quem descansa à sombra de Deus não tem o que temer. Quem descansa à sombra de Deus pode estar passando um mar de fogo ardente, ele vai passar, porque Deus é a sombra suprema. Se sua mãe terrena, se seu pai terreno do planeta Terra consegue te afagar, te dar um carinho, quanto mais Deus, que é o Criador. Então, quando você descansa nele, você estar dizendo: olha, eu tenho muitos, vários problemas terríveis, grandiosos para mim, mas eu entrego nas tuas mãos. Eu falo muito uma frase que é bem do fundo do meu coração. Sempre que eu vou orar, rezar, eu peço a Deus que Ele dê um abraço na minha alma. Porque quando Deus abraça a alma, significa que Ele está ali com a mão em você, te dando refrigério, te explicando por que aquelas coisas estão acontecendo. Então, ele diz assim: ele te esconde com suas penas, sob suas asas encontra abrigo. Sua fidelidade é escudo e couraça. É a proteção de Deus, é aquela proteção de Deus que te faz fortalecer, que te faz fortalecer a sua fé, que te diz assim: olha, você está passando por isso, mas não está passando sozinho. Quantas vezes nós nos encontramos num momento de solidão, porque o nosso problema parece ser tão grande para a gente, que a gente acredita que as outras pessoas não estão entendendo o tamanho da gravidade. Porque as pessoas julgam, porque as pessoas começam a equilibrar numa balança o seu problema e o problema dela. E cada um vai sempre achar que o problema seu é maior do que o outro. Então, quando você se encontra sobre essa proteção, Deus te diz: eu te protejo. E ele diz: faz por onde que eu te ajudarei. Cabe a nós também buscar essa proteção de Deus, com a nossa reforma íntima, com as nossas atitudes terrenas, com as nossas atitudes para com os irmãos. Existe uma passagem da Bíblia que um senhor perdoa um servo uma quantia em dinheiro, e ele é perdoado daquela quantia, porque ele não tinha como pagar, houve um prejuízo na plantação, ele não tinha como pagar, e o senhor perdoou a ele. Mas ele, quando teve que perdoar uma coisa menor, uma dívida menor de outro irmão, ele não perdoou. E aí o senhor vai lá e explica para ele: olha, agora eu vou te cobrar, porque eu te perdoei uma grande dívida e você não foi capaz de perdoar uma pequena dívida. Então, é essa reforma íntima, é essa mudança que nós precisamos ter para buscar a proteção de Deus. Deus vai te proteger, mas ele precisa também que você ajude ele. Então, ele diz assim, e essa parte, o versículo 5 e 6, eu preciso que vocês prestem muita atenção. A Bíblia foi escrita há milhares de anos atrás, né. Mas olha só, ela é tão atual, que não há nenhum sentimento que não esteja englobado dentro da Bíblia, dentro das Escrituras. Não há nada que nós possamos passar aqui na terra que não já tenha sido previsto dentro da Escritura. No versículo 5 e 6, ele diz o seguinte: não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que caminha na treva, nem a epidemia que devasta ao meio-dia. Ou seja, ela diz: nem a peste que caminha na treva, nem a epidemia que devasta ao meio-dia. A gente está passando justamente por uma pandemia, que é uma epidemia a nível global. Então, por isso que é chamada de pandemia. Porém, a Bíblia diz, Deus diz nesse salmo, que Ele te protegerá disso. Isso significa dizer para as pessoas que contraíram o Covid, por exemplo, que Deus não as protegeu? Não. Deus a protege até quando você contrai. Porque tudo é permissão de Deus. Tudo é permissão para uma renovação, para um movimento, para uma transformação. Até os nossos irmãozinhos queridos que desencarnaram por intermédio dessa doença, desencarnaram no momento propício deles e do planeta, para que a transformação fosse feita. É triste, é oriundo de consequências da humanidade, consequências dos nossos atos, da nossa falta de amor com o próximo, da nossa grande apego ao dinheiro, do nosso grande apego ao dinheiro, tudo isso é proveniente do nosso egoísmo.
Mas tudo isso é permitido por Deus, para que a gente possa passar no moedor de carne. O Daniel, ele sempre me diz assim: Mayra, se você pegar um moedor de carne e moer uma carne de terceira, o que é que vai sair naquele moedor? E aí eu digo, carne moída. E ele diz, se você pegar uma carne de primeira e moer naquele moedor, o que é que vai sair? Carne moída. Nesse moedor pelo qual nós estamos passando, entramos todos nós, aqueles que estão buscando a melhoria, aqueles que não estão buscando, e o resultado vai ser isso, vai ser a carne moída. O resultado precisa ser a evolução da humanidade, precisa ser a minha evolução enquanto individual, a sua evolução, mas a evolução geral. Porque nós não podemos aceitar passar por uma próxima. Nós não podemos sermos incautos ao ponto de nossas consequências nos trazer de novo, daqui a 30, 40 anos, a uma outra situação dessa. É irresponsabilidade com as gerações futuras, é irresponsabilidade com o nosso lado espiritual. Então, nós precisamos, sim, incorrer agora em cuidado. Por isso que a gente sempre está aqui divulgando, fiquem em casa, cumpra o que as autoridades terrenas estão determinando, porque ao final eles sabem muito mais do que está acontecendo do que nós mesmos. Então, continuando, no versículo 7 ele diz: Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, a ti nada atingirá. Essa parte do salmo é muito famosa, inclusive já em filmes, em livros, nós usamos em status de WhatsApp, porque às vezes a gente usa a Bíblia e não sabe o que está colocando. Mas quando ele diz assim, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, a ti nada atingirá, ele está te dizendo o tamanho da proteção, da força de Deus, da força que ele tem de determinar o que acontece ou não. Até para quem não acredita em Deus, é difícil explicar por que as coisas acontecem. Você vai dando explicações, inclusive científicas, não que eu esteja discutindo aqui a ciência, porque eu acho que a ciência, a fé e a religião devem andar juntas, mas chega um momento que os próprios cientistas não conseguem descobrir a origem das coisas, não é assim? Porque a origem das coisas é Deus. E até para quem não acredita nele, é difícil entender como tudo começou. Então, Deus é grandioso, Deus é supremo, Deus é perdão, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é pai, Deus é mãe, Deus é irmão. Deus é essa força inteira e superior que nos ronda. E nós devemos respeitar essa força e devemos seguir os seus padrões. E só assim a gente consegue achar o caminho. E ele diz assim no versículo 8: Basta que olhes com teus olhos para ver o salário dos ímpios. Tu que dizes, Yahvé é o meu abrigo, e fazes do Altíssimo teu refúgio. A desgraça jamais te atingirá, e praga nenhuma chegará à tua tenda. Pois eu, em teu favor, ele ordenou aos seus anjos que te guardem em teus caminhos todos. Ele ordenou aos seus anjos que te guardem. Os seus anjos, quem são esses anjos? São os nossos amigos superiores desencarnados, são os nossos mentores, são os nossos familiares que já partiram para a pátria espiritual, são os nossos amigos da terra. Teus anjos podem ser alguém que tu sequer tem amizade, mas que te deu a mão no momento que tu mais precisou. São seus amigos que te acompanham, é tua família que está dentro de casa sofrendo, rindo, chorando, na alegria, na tristeza junto com você. Seus anjos são seus filhos, seu marido, seu namorado. Enfim, os anjos são aqueles que de alguma forma tocam o teu coração e tocam a tua vida. E ele diz: Eles te levarão em suas mãos, para que teus pés não tropecem numa pedra. Poderás caminhar sobre o leão e a víbora, pisarás o leãozinho e o dragão. Leão e víbora são os nossos problemas. Às vezes nós batemos numa parede de um problema, numa muralha tão grande que a gente não consegue resolver e começa a achar que realmente não tem mais solução. E todos os problemas que atingem, inclusive espiritualmente, surgem daí. O desespero de não saber como resolver, o desespero de achar que não tem solução e que não vale mais a pena, vem disso, vem da gente não ter a confiança sublimada em Deus. E é difícil, é muito difícil ter, mas nós precisamos. A gente precisa matar um leão por dia, como a gente fala, uma cobra por dia, uma víbora por dia, mas todos eles representando grandes problemas. Porque a mim se apegou e eu o livrarei. Protegê-lo-ei, pois conhece o meu nome. Deus disse que está protegendo porque conhece o nome dele. Mas mesmo que você não reconheça o nome de Deus, ele te protege por amor.
por amor em essência, o amor puro que ele possui por a humanidade, por todos os planetas habitados. Ele me invocará e eu responderei. Sempre que você invocar a Deus, ele te dá a resposta. Não no momento que você quer, mas no momento que você precisa. Não a resposta que você quer, mas a resposta que você deve receber. Às vezes por instrumentos que você nunca esperaria, mas ele te dá a resposta, basta ficar atento a isso. A resposta pode estar na rua, pode estar na tua igreja, a resposta pode estar com um entregador de pizza, a resposta pode estar num telefonema. Basta que a gente abra os olhos. Na angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o Salmo 91, mostrando a grandeza, o poder de Deus. E quem somos nós diante de Deus? Aí a gente começa a dizer nada, nós não somos nada. Mas nós somos muitos, nós somos filhos dele. Se somos filhos dele, temos grande importância. A Bíblia diz: vós sois deuses. Nós somos filhos de um Deus grande. Ele nos escolheu para filho. Ele fez o filho dele à semelhança física. Então nós somos importantes diante de Deus. E aí, quando eu fui pensar sobre esse salmo, é um salmo que me acompanha em momentos muito difíceis. Eu me lembro que no momento mais difícil da minha vida foi quando eu perdi um bebê. E eu me lembro que naquele processo ali do hospital, eu já não tinha mais o que fazer, porque eu já tinha chorado, eu tinha que passar por uma curetagem, que chama, e aí eu deitei naquela maca e comecei a orar esse salmo. Eu não conseguia mais falar nada, eu não conseguia chorar, eu não conseguia pedir a Deus. A única coisa que veio na minha cabeça foi orar esse salmo, porque ali eu estava dizendo para Deus que eu não tinha mais forças, eu não tinha mais nem coragem para rezar, mas eu tinha confiança nele. O que estava me faltando era força e coragem. Era o meu ser que estava deprimido, era a tristeza que estava profunda em mim naquele momento. A tristeza de não ter mais um filho, a tristeza do futuro, do que me esperava. Então, ali, quando você a sua boca não conseguir mais falar, quando sua cabeça estiver muito poluída e muito confusa, ore esse salmo, que Deus vai entender. Se você nem abrir a boca e mentalizar esse salmo, Deus vai te ouvir. Mas quando você não souber o que fazer, pode se apegar na Bíblia e nesse salmo. E aí eu fiquei pensando em tudo isso que rodeava hoje em dia, e lendo meus livros e pensando nas pessoas que estão nesse isolamento, quanta angústia, quanta depressão, as pessoas que já têm depressão e as pessoas que adquiriram ao longo desse isolamento. Ah, mas o isolamento é tempo de ficar com a família? Claro que é. A gente já falou nessa parte, mas a gente não entende que há famílias que não se dão bem, que têm problemas dentro de casa. O Espiritismo, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 14, item 8, ele fala sobre a família espiritual e a família sanguínea. Muitas vezes, a nossa família, aquela por afinidade, a que você encontra durante o caminho, é a família que te dá amor, é a família afetuosa. E aquela família que nós viemos por sanguíneo mesmo, às vezes são devedores, às vezes são espíritos dos quais nós precisamos conviver para evoluir. Então, quando a gente faz a família espiritual aqui na Terra, é um bálsamo nas nossas vidas. E muitas vezes a gente não tem essa sorte de ser igual a família sanguínea com a família espiritual. E aí é onde nascem os problemas, todos os problemas. Gente, se eu beber água aqui, porque já estão aqui me questionando. Olha a canequinha, ó, do japonês. Esse aqui é o Inácio Daniel, para quem não conhece ele, tá, gente? Essa daqui a gente ia vender antes de começar a pandemia para os projetos de caridade, mas a gente já tem um monte pronta, tá bom? Lá no site inaciodaniel.org vai ter o telefone da Lourdes, da Esther e da Valéria, e eu vou colocar hoje como vocês podem ajudar nas doações dos lanches. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá certo? Então, nessa questão da família, a grama do vizinho é sempre a mais bonita. Toda família de longe é perfeita. E aí, às vezes, você fica pensando: nossa, a família de fulano é tão linda, o casamento, os filhos. Mas, na realidade, dizem que a gente só conhece alguém quando come sal com ele. Essa é a sabedoria popular. E realmente é isso. Toda família tem problema.
Agora, alguns problemas se tornam insuportáveis. E imagine agora nessa obrigatoriedade de conviver, de não sair de casa, de viver junto. A gente começou a aprender uma lição muito grande, que a gente não aprendia por amor, que era a tolerância, que era aprender a tolerar um ao outro, aprender a conviver, aprender a saber os limites, aprender a dar limites a eles também. E nisso tudo, tem muita gente passando dificuldade agora na quarentena com isso. Tem gente passando dificuldade em demonstrar para a família quem realmente ela é. E aí parece uma surpresa, mas não, às vezes nós convivemos no trabalho, a gente sai para trabalhar, a gente volta, vai num shopping, inventa um programa, inventa outro, e você não convive com sua família sanguínea às vezes não te conhece. É aí aquele ditado que diz que às vezes as pessoas da rua são melhores do que o de casa. Por quê? Porque os da rua podem te conhecer melhor. E isso é muito interessante. Essa é uma oportunidade que nós estamos tendo, mas também é uma dificuldade, um obstáculo do qual a gente tem que entender. Nem toda situação é igual. É como o padre Fábio de Mello falou: nós estamos na mesma tempestade, em barcos totalmente diferentes. E é preciso ter essa compreensão. E junto dessas brigas que às vezes temos em família, quem não teve uma briga aqui em família não viveu nessa encarnação. A verdade é essa, todo mundo. A minha família, como é nordestina, só pela misericórdia. Não tinha uma festa lá em casa que não terminasse em confusão. Por quê? Porque as pessoas costumam falar alto, porque as pessoas costumam colocar as suas ideologias políticas, religiosas, como uma verdade absoluta, porque as pessoas querem questionar as decisões, as opções das outras, porque o respeito não predomina. Mas lá em casa é principalmente porque nordestino, quem for nordestino que estiver no chat vai falar, nordestino é assim mesmo, ele grita, daqui a pouco ele está abraçando, é sempre assim. Então, olha, a convivência, por mais que esteja difícil, é um mal necessário nesse momento. É um mal necessário e é uma oportunidade de trazer para perto de nós os nossos familiares, de aprender a conviver, de limitar, de dizer, olha, o limite da nossa convivência é esse. Se você está passando algum problema, comece a estabelecer os limites. A princípio vai ser duro, mas depois as coisas vão se ajeitando. E com tudo isso acontecem outros problemas, a ansiedade, a angústia, a depressão. E aí muita gente me pergunta o que é que a Bíblia fala sobre a depressão, porque a Bíblia fala de tudo. A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que a tristeza, a depressão, porque não fala a palavra depressão lá. A Bíblia não cita essa palavra, ela cita as tristezas. Eram comuns, é comum ao ser humano, e eram comuns também na época que ela foi escrita, que os livros foram escritos. E não é nenhum pecado e nem é abominável por Deus que você entre muitas vezes num período de tristeza. O período do luto, que eu digo muito que não é só o luto de quem perde um filho, de quem perde uma mãe, esse é um luto dolorido, mas existe o luto do desemprego, o luto da não aceitação pela sociedade, o luto da não aceitação por você mesmo, existe o luto da separação conjugal, o luto da separação dos filhos não só pela morte, mas porque eles seguem, batem asas e voam. Existem diversas tristezas, e a Bíblia também tem. E aí eu separei uns salmos para que vocês, comecem a ver como é comum tudo que nós passamos hoje com os nossos irmãos que passaram já num passado próximo, com os que passaram em outra encarnação. Lá no Salmo 119, no versículo 28, o salmista diz assim: "Minha alma se desfaz de tristeza, põe-me de pé conforme tua palavra". Ele diz que a alma dele estava se desfazendo de tristeza. Em outro salmo, ele diz, no Salmo 31, no versículo 10, ele diz: "Tem piedade de mim, Yahvé, pois estou oprimido. A dor me consome os olhos, a garganta e as entranhas." Você veja bem a que ponto chegou o salmista, dele dizer: "Olha, eu estou oprimido, Senhor. Me levanta com a tua palavra." Então, dentro da Bíblia, existem vários casos que hoje pode ser diagnosticado como depressão. Elias, lá em 1 de Reis, no capítulo 19, você vai ver a passagem de Elias, que fugia de uma mulher e tentou o suicídio. Disse que queria morrer, foi para debaixo de uma árvore. Então, 1 de Reis, capítulo 19, vocês podem verificar Elias, que é um processo de depressão. Então a Bíblia não condena a tristeza, Deus não condena a tristeza. Esse sentimento está dentro da gente, muitas vezes pelas nossas frustrações, muitas vezes por não conseguirmos o que queremos. E é aí que a gente deve nos moldar na fé, na esperança em Deus.
E é normal, porque não tem como ninguém, nenhum palestrante, vir aqui à tona e dizer para vocês assim: "Olha, não pode ficar triste". Nem eles mesmos vão fazer isso, nem eu. Eu tenho meus dias bons, eu tenho meus dias ruins, mas em todos esses dias eu tenho Deus. E é isso que vocês devem ter também. Nos dias bons, Deus, nos dias ruins, Deus. Ele é o remédio de todas as coisas. E a paciência, já dizia Chico Xavier, né, que a paciência é o remédio de tudo. Olha, Zacarias, tem o livro de Zacarias. Zacarias, vocês vão encontrar como Deus é bondoso conosco, como Deus nos chama para o seio dele para dizer: Eu sou a alegria, eu também sou a alegria. E ali, no capítulo 9, no versículo 12, ele diz: Voltai para a fortaleza, cativos da esperança. Hoje mesmo eu o declaro, eu te restituirei o dobro. Deus diz que para cada duas alegrias, para cada uma tristeza que você tiver, ele te dará duas alegrias. É isso que diz em Zacarias. É atravessar o mar de angústia e no final encontrar o refrigério em Deus. Então Deus é muito bondoso conosco. Nos mostra que há obstáculo, que nós vamos passar por problemas. Todo mundo, quando vai crescendo, vai passando da fase de infância para a adolescência, vai passando problemas e vai começar a saber que na vida adulta também terá. A gente não tem o controle da nossa vida inteira nas nossas mãos, isso aí só Deus. Mas nós temos o controle da nossa aceitação, nós temos o controle da nossa busca pela fé, nós temos o controle da nossa reforma íntima, da tolerância com os irmãos. Augusto Cury, nesse livro que eu trouxe para vocês hoje, chama-se A Ansiedade, o Mal do Século. Ele fala lá sobre Sartre. Sartre era um filósofo, né, francês, que ele dizia o seguinte: que o homem, o ser humano, estava condenado a ser livre. E aí Augusto Cury vem tentando explicar, querendo dizer assim, será que foi uma visão romântica de Sartre? Será que é uma visão romântica da liberdade? Porque veja bem, muitas vezes você está num cárcere, como os que estão hoje encarcerados pelo direito penal, pela política penal do Brasil, eles estão encarcerados, eles mantêm o corpo deles preso, mas a cabeça, o pensamento, nesse sentido, no sentido externo, Sartre tinha toda a razão. Nós somos livres. E por mais que ele esteja ali preso, ele tem o direito de pensar o que ele quiser. Inclusive dizem que quem teve a ideia de formar prisões não conseguiu vislumbrar esse eu interior, não conseguiu entender que o pensamento, que o espírito era livre. E aí, nesses momentos, muitas vezes, quando ele não usa para se melhorar, ele usa para pensar em como sair dali. Então, essa é a liberdade que ele tem. Mas no sentido de que, por mais que você tenha essa liberdade de crença, essa liberdade de falar, você está preso às suas convicções. Você está preso, em regras sistêmicas. Então, na verdade, o homem não é livre, você está preso dentro do seu próprio eu. Ou você reprograma, se reprograma sempre as metas, o que você deve seguir, ou você está preso dentro de você. E essa é a pior prisão que existe, a prisão que está dentro de você, a prisão da angústia, a prisão de não sair de dentro de você mesmo. Vou dar outro exemplo. Quando o meu filho foi para a UTI, que graças a Deus deu tudo certo, um outro filho já, eu perdi um e o outro, graças a Deus, nasceu bem. Eu me lembro que eles me deram remédio calmante, porque eu estava muito, muito angustiada, me deram calmante. E quando eu tomei o calmante, eu pensava comigo assim: eu estou dentro de mim e não consigo sair. Eu estava paralisada, olhando tudo que estava acontecendo ao meu redor, mas eu não conseguia falar, eu não conseguia dizer o que eu estava sentindo, nem o que eu queria. Então, eu me senti dentro de uma prisão, eu mesmo dentro de mim, e foi a pior prisão, porque é a prisão da angústia. Se você não se resolve com o seu eu interior, você não consegue se resolver com o exterior também. Então, sendo assim, esse tipo de cadeia que nós devemos romper é a cadeia interna, é o que nós temos. Então, olha só, gente, nisso tudo, nesse emaranhado, de família, de convivência, de pandemia, de isolamento, você vê que o próprio Jesus, ele dava entrave sobre quem era a família. Ele foi questionado lá em Mateus, ele foi questionado, quando ele estava no templo pregando, chegaram e disseram: "Sua mãe e seus irmãos estão aí fora". E Jesus disse: "Minha mãe e meus irmãos são esses que estão aqui e aqueles que atenderam ao chamado de Deus, que respeitaram a palavra de Deus".
E aí existem algumas críticas daquelas pessoas que acham o seguinte: olha, então Deus esnobou Maria e esnobou, Jesus esnobou Maria e esnobou os irmãos. Não. O que ele estava dizendo que a família dele física tem que acompanhar a família espiritual. E que nem sempre isso é conjunto. Tem família sanguínea que são reencontros, reencontros passados. Mas como diz Divaldo, são verdadeiros desencontros, né? A gente não consegue conviver. Então vamos fazer desses reencontros mais leves. E eu uso a família porque eu quero falar das duas famílias, os seus amigos, os seus parentes. Vamos usar nesse isolamento o bom senso, vamos usar o amor ao próximo, vamos ser misericordiosos a ver notícia, a julgar. Vamos ser misericordiosos ao ver também as autoridades, eles podem errar também. Mas nós precisamos pensar hoje em dia como cristãos, na nossa religiosidade, cada um na sua fé, pedindo a Deus por esse momento e fazendo também a nossa parte. Faça por onde que eu te ajudarei. Fique em casa, quem precisar sair, tenha cuidado. Vamos pensar um nos outros. Não vamos deixar o medo tomar conta de nós, a ansiedade tomar conta de nós, a depressão tomar conta de nós. Não vamos deixar que o receio de que haja crises e crises tomem conta de nós. A Bíblia diz que cada dia tem o seu mal. É viver um mal de cada dia. O que ela quis dizer é o seguinte: não sofra por antecipação. Faça do dia de hoje a sua meta. E não, vou viver o dia de hoje sem pensar na manhã. Não é isso que eu estou dizendo. Programe-se para ser melhor hoje. Faça a sua parte hoje. E a curto ou longo prazo você vai ver resultados. Tá bom? Então, essa foi sobre o Salmo 91, sobre a situação atual. A próxima live eu tive pensando, eu queria falar muito sobre o Santo Agostinho, as 15 dicas de Santo Agostinho para você viver melhor. Eu quero mesclar os assuntos, então, claro que tem Bíblia também, mas se vocês gostarem desse tema e depois quiserem me dizer, a gente pode falar sobre o Santo Agostinho, a gente pode falar sobre outros santos, a gente pode falar sobre temas evangélicos, enfim, temas espíritas. Sabendo que aqui não é uma disputa entre ideologia, é um conjunto de irmãos tendo uma conversa e tentando aprender. Eu com vocês e vocês também um pouquinho comigo, porque é assim, a gente aprende um com o outro, tá bom? Agora eu quero falar com vocês sobre o nosso movimento de doações. Nessa pandemia, a gente paralisou alguns projetos do Grupo Inácio Daniel, que são 14, mas a gente está trabalhando muito mais, porque agora nós doamos lanches, cada dia 300 quilos de lanche, que são compostos por pão com mortadela, um biscoito recheado ou um biscoito creme caqui maisena, um pacote, um copo de água e um copo de suco. E sabonete para que eles lavem as mãos. Então, são kits de sabonetes também. Esses lanches são servidos no domingo, na segunda, na quarta, na sexta. No sábado, nós servimos comidas. Cada sábado, nós servimos 300 marmitas, que são compostas por arroz, feijão e carne moída com batata, água e suco. Nós já temos diversas instituições às quais nós atendemos. Existem creches aqui em Brasília que estão nas cidades satélites e são cidades que são muito pobres, que elas não conseguiram parar. As cidades estão sofrendo, cidade estrutural, Sol Nascente, Privé, Fercal, todas essas a gente está ajudando. Só que a gente tinha programado uma meta para abril. E agora a gente já sabe, pelo decreto do governador aqui do DF, que a gente vai passar maio inteiro. E tem muita gente passando fome. Mas a nossa capacidade enquanto grupo é pequena. E eu passei muito tempo relutando em pedir doação, muito tempo relutando em fazendo com que o grupo sustentasse os projetos, mas agora está saindo um pouco da nossa mão. Eu tenho um grupo maravilhoso, com 98 pessoas, 98 voluntários que fazem, assim, milagres, verdadeiros milagres. Nós mantemos a casa, né, aluguel e outras coisas, nós mantemos os projetos, nós compramos os insumos, mas agora eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês ajudem os projetos, porque a gente está começando a ter medo de não ter condição de fazer os lanches todos em maio e a comida. E a gente sabe que isso é muito importante. Eu vou pedir depois para uma colaboradora nossa, que é a Adriana, fazer um novo vídeo para vocês verem. A gente começou agora na Páscoa, a gente entregou ovos de Páscoa doados pela Cacau Show, do nosso amigo Alisson, e doamos também caixas de chocolates, para que a gente pudesse fazer uma Páscoa mais doce para aquelas crianças.
Então, eu estou pedindo ajuda nesse momento ao pessoal do Brasil, ao pessoal de todos os estados que possam ajudar. Eu vi as lives dos cantores famosos e quase que eu fico mandando um pedido lá para eles, porque eu vi que eles arrecadaram muita coisa. E assim, agora é a nossa, a gente precisa de ajuda de vocês. Vocês podem doar, inclusive, in natura, se vocês forem de Brasília. A gente vai pegar na casa, então, arroz, feijão, carne moída, a gente tem freezer, biscoito, água, suco. E quem é de fora tem uma conta do PagSeguro no site, e também eu vou pedir para o Ivan colocar a conta do nosso colaborador, que é dirigente, do Everton, aqui embaixo, para que quem quiser doar, quem quiser participar, existe o site da NutriCestas também, que a gente entrega, tá? E eu quero pegar para vocês, cadê meu celular, gente? Eu quero pegar para vocês, eu pedi para a colaboradora que é responsável pelo projeto, nos dizer quanto foi que a gente doou agora, como é que está a nossa situação. Então, agora, no início da pandemia para cá, nós fizemos a seguinte doação: 4.500 kits de lanche, 4.500 kits de lanche até hoje, 600 marmitas, 457 ovos de Páscoa, 300 chocolate avulsos, que a gente fez uns kitzinhos, 398 caixas de chocolates e muito mais do que 127 cestas básicas, fora produtos de higiene, e etc. Então, gente, nós precisamos de ajuda, de colaboração nos projetos, tá bom? Esse é um pedido agora que sai até do espiritual, é bem pessoal mesmo, vocês verão as fotos que eu vou pedir para colocar, tá bom? É com recibo e tudo, então eu vou pedir ajuda para vocês e espero que a gente consiga dar continuidade aos projetos, tá bom? Agora a gente vai abrir para o chat, tá, galera? E aí vocês podem fazer as perguntas. Espera aí que parece que já tem algumas perguntas. Lívia Golfeto. Beijo, Lívia. Você pergunta o que Daniel fala sobre jejum. O jejum é um tema interessante, né? Biblicamente falando sobre a história, eles faziam jejum como uma forma, Moisés ensinou isso, era uma regra mosaica. Então, eles faziam jejum. Vai ter uma parte lá na Bíblia que Deus diz assim, e Moisés também acrescenta: quando forem jejuares, não modifiquem os seus rostos para que ninguém saiba que você está em sofrimento. É mais ou menos isso que a Bíblia vai dizer. De uns tempos para cá, o que é que significa? O que é que o Daniel sempre me explica sobre isso? O jejum agora, ele atende ao religioso e não à religião. Muitas das pessoas que jejuavam agora, eles começavam a usar, até os muçulmanos, outras religiões, eles começam a usar as vestes mais trapeadas, deixam a barba crescer, dando sinais de sofrimento. E muitas vezes nem significa que estão jejuando, porque aquilo ali é para uma mostra pública de que estão seguindo as regras mosaicas ainda. Então, o que o Daniel diz que esse jejum, do qual Jesus fala muito na Bíblia, e se falava também no Velho Testamento, é o jejum moral, não é o jejum de comida, é o jejum moral, é o jejum de deixar de fazer aquelas coisas que não são agradáveis a Deus. Porque você pensa bem, o Daniel sempre me diz: você já pensou que se o jejum de comida espiritualizasse alguém, a linha de pessoas, de público que tivesse abaixo, né? Abaixo da pobreza, não ia ser sempre espiritualizado, porque eles passam necessidade, eles deixam de comer, eles fazem jejum obrigatório, tá bom? Então, o jejum do qual Jesus fala, o que Daniel sempre fala, é moral. O jejum de alimento em nada traz, espiritualmente falando, nenhum benefício. Com a próxima, Van? Beijo, Vani. Beijo, Sandra. Se você vai continuar com as lives depois da pandemia, certo. Será que não é o seu Oscar? Eu não sei. Olha, aqui tem uma conta, chama Passarinho, que ele pergunta, beijo, Brito, que ele pergunta se eu vou continuar com as lives. Olha, isso vai depender muito de vocês, porque eu estou fazendo, meio como diz no Nordeste, das tripas coração, né? Eu não tenho conhecimento suficiente para estar aqui fazendo isso. Isso foi a forma que eu achei para que a gente ficasse mais perto. Mas isso aí vai depender da aceitação, vai depender da necessidade, isso aí vai depender de vocês com o Ivan. Vocês cobrem dele no site, tá bom? Cobrem dele aí no YouTube. Vânia Oliveira, gostaria de saber se tem colônia
Em Franca. Vânia Oliveira gostaria de saber se tem colônia no plano espiritual em Franca. Tem sim, no Brasil inteiro, tá bom? Tem colônia espiritual em cada estado brasileiro, em cima do Rio de Janeiro. Vamos ver, a Morada do Sol está entre Recife, está ali entre Pernambuco. É bom você dar uma olhadinha no site da FEB, quando você procurar colônias espirituais, lá me parece que tem até um mapa, tá bom? E também teve uma pergunta na live passada que eu lembrei agora, como é a vida lá? O nosso plano terrestre é uma cópia muito ignorante do que acontece lá. Mas, ou seja, lá a gente faz a mesma coisa, eles fazem que nós fazemos aqui. Tudo que tem aqui, tem lá. Agora, tudo que tem lá, não tem aqui, tá bom? Agora uma pergunta bem indiscreta, não sei se você vai querer responder. Uma pergunta indiscreta aqui. Dona Silvia Ludwig. Quantos anos você tem? Quantos anos eu tenho? Ei, Dona Silvia, não tem problema não, eu tenho 32 anos, tá? Nasci em 8 de julho de 87. Fran Silva, o que é desencarne coletivo? Bela pergunta. Fran Silva, o que é desencarne coletivo? É o desencarne programado de uma massa, de várias pessoas. É como está acontecendo agora, inclusive nessa pandemia. E isso muda toda uma estrutura aqui embaixo e modifica para eles lá também, que precisam se estruturar para receber os nossos irmãos, que muitas vezes chegam em processo de confusão, pela falta de entendimento, pela surpresa que é. Sobre desencarne coletivo, você pode ver direitinho no Livro dos Espíritos e também no Livro dos Médios. Lá fala muito bem sobre isso, tá bom? Divaldo Franco também tem palestra, coloca isso no YouTube. Próxima pergunta. Aqui do Emerson Nogueira Villanova, se nesse momento alguma informação se espiritualidade está tendo mais ou menos dificuldade para manter contato. Emerson Nogueira Villanova, boa noite, Mayra, sou de Serrinha, Bahia. Gratidão pelas lives. Nesse momento, há alguma informação se a espiritualidade está tendo mais ou menos dificuldade para manter contato? Olha, não existe mais ou menos dificuldade para manter contato, não. Eu acho que agora os médios estão sendo chamados, as pessoas no geral, mas os médios estão sendo chamados a ter até mais contato, para ajudar o pessoal aqui de baixo a superar essa fase, para ajudar os que desencarnam a superar também, para fazer esse link. Justamente médio é isso, né? O meio. Então, não. Comigo está acontecendo um pouco o contrário. Particularmente falando, a minha mediunidade sempre foi muito de aproximação. Então, dificilmente, se alguém não chegasse próximo a mim, nem que seja pela própria internet mesmo, ou falasse comigo, ou telefone, ou rua, eu passei no mercado, era muito difícil que eu conseguisse ter algum contato com o espírito que em nada tem a ver comigo. Porém, agora, há uns tempos para cá, isso tem acontecido muito. Tem acontecido que eu nem tenho conseguido registrar. Então, eu tenho me sentido mais cansada, alguns problemas físicos. Então, comigo está acontecendo o contrário. Mas eu também acho que varia de médio para médio, tá? Deixa eu ver aqui. Silvia, beijo, Silvia. Se os espíritos podem reencarnar quando isso acontecer e a família pedir uma carta, já foi reencarnado, o que acontece? Ou seja, Bertolim pergunta, Mayra, tem uma dúvida. Se os espíritos podem se reencarnar, quando isto acontecer e a família pedir uma carta e este já for reencarnado, o que é que acontece? Olha, quando ele já está reencarnado, nós não conseguimos contato. O que acontece muitas vezes com algumas famílias, que às vezes a mãezinha passa um ano indo a reuniões no centro espírita, indo junto com algum médium, inclusive comigo, e não recebe nada, e começa a entrar até em desespero, dizendo que talvez não tivesse merecimento, ou qualquer coisa parecida, o filho não quer falar. Na verdade, acontece exatamente o contrário. Muitas vezes eles já podem ter reencarnado dentro do próprio seio da família ou em volta, entendeu? Então, isso é muito importante. Foi muito boa a pergunta. isso aqui aconteceu comigo, mas é possível Mayra, é possível receber, Dona Cláudia, Mayra, é possível receber mensagens de parentes desencarnados que não conhecemos? Sim. É muito, muito, muito possível. O que acontece comigo, como eu faço evocações, que é um pouco diferente das manifestações espontâneas, eu não escolho,
o desencarnado que vai escrever, nem que vai falar com vocês. Isso é a escolha dos mentores do plano espiritual mais evoluído. Então, vem 8, 9, 10 pessoas da família. E às vezes vem pessoas que você nem conhece. É muito normal de acontecer, sim. Andresa Guidolin, daquele senhor que desencarnou de Covid, ela acho que foi o pai dela. Andresa Guidolin. Mayra, na sua última palestra você falou que teve contato com um senhor que morreu de Covid. Eu tenho certeza que foi meu pai. Olha, querida, é engraçado você estar me falando isso, porque agora que você falou, tem um rapazinho aqui atrás de mim, falando que acho que ele é de Campinas, é de São Paulo. O nome dele é Diogo Azeredo. Ele disse que desencarnou agora em abril, de Covid também. Está mandando um beijo para Juliana, que ele chama de Mozão, para a mãe, que é chamada de Eromar. Ele está dizendo que está com muita saudade da cadelinha, está com saudade do pai, está com saudade dos amigos de treino, parece. Não sei se ele fazia taekwondo, ele fazia uma luta, que ele está dizendo, que está com muita saudade, e está tentando dizer para que a gente tenha cuidado, porque ele disse que não tinha problema nenhum, que ficou confinado, então o nome dele é Diogo Azeredo, tá, gente? Parece que é isso. É um jovem, me parece, tem em volta de 27 anos, não sei, mas ele está mandando um beijo para o mozão dele, para a Juliana, é de São Paulo, tá? Ele morreu de Covid. Quanto ao seu pai, querida, eu fico à disposição, se ele quiser, eu tenho o maior prazer em passar o recado. É, gente, é até importante que tenha aparecido esse desencarnado, que é um aviso, né? É um aviso para que a gente tenha mais cuidado com essa doença. Ele disse que ficou confinado e que achava que não ia acontecer nada com ele, mas ele está dizendo que era muita dor, que tossia muito, 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 que faltava o ar. Mas ele quer dizer para a mãe dele, para a namorada ou a esposa dele, ele está falando que ela fazia muita dieta. Olha, quem está mandando dizer é ele, tá? Não sou eu. Ele está bem, tá, mãezinha? Está bem, está um pouco confuso ainda sobre a doença, mas está bem. O Diego está perguntando se o Daniel é japonês. Diego Novo, meu amigo, pergunta se o Daniel é japonês. Daniel é descendente, tá? Daniel é descendente, sim. É, o olho bem puxadinho, é sim. Aqui, esse aqui é bem interessante. O Edson Rezende, quem foi esse Daniel? O Hélito Rezende, quem foi o Inácio Daniel? Como chegou a essa imagem da caneca? Então, Daniel foi um espírito que não teve nenhum cargo importantíssimo, não foi padre, não foi imperador, não foi nada. Ele foi um trabalhador de roça, um lavrador de roça de fumo. Ele é do Rio Grande do Sul, então ele não tem um passado. Ele sempre foi um espírito muito evoluído, a família dele muito religiosa, pelo que me consta, ainda tem foto dos antepassados lá. Descendentes de japonês são muito respeitosos quanto aos antepassados, então é provável que quem for na cidade do Daniel encontre uma foto dele. Mas essa foto eu não adquiri assim. Eu passei alguns anos da minha vida com outras pessoas tentando, sonhavam com ele e desenhavam ele, e chegou a um ponto que eu ficava até um pouco constrangida de dizer não, não é ele, não, não é ele. E até que um dia eu estava em casa, ia fazer uma viagem, estava em casa, e uma menina um amor de pessoas que eu encontrei no grupo, me disse assim, mandou uma mensagem no WhatsApp e disse, Mayra, eu sonhei com o Daniel e fiz um desenho. Acordei muito emocionada e fiz um desenho. Eu confesso para vocês que na hora eu nem olhei, eu já até falei isso para ela, porque eu fico constrangida em dizer, não, não é, dizer para o médico que não é ele que viu. Então não abri, mas aí na hora de pegar as malas e ir no carro, que era uma viagem de carro, eu resolvi abrir. E para minha surpresa, quando eu abri a foto, eu fiquei em choque. Eu sentei no sofá e não conseguia falar, eu não conseguia reagir, que era ele. E a gente fez alguns ajustes, eu e ela, alguns poucos ajustes para chegar na foto dele, e aí ficou ele aqui, tá vendo? Se você perceber bem, ele é uma misturazinha de japonês com índio, parece uma coisinha assim, né? E o povo do grupo tem a mania de dizer que eu tenho uns olhos parecidos com ele, mas eu não acho não. O olho dele é bem puxadinho, bem pequenininho. Mas ele é muito lindo, viu? O Diego no Brasil pergunta se ele tem senso de humor. Diego pergunta, o Daniel tem senso de humor? Tem. Eu costumo dizer
Eu converso com alguns médios que os mentores são, às vezes, muito bravos, muito rígido. Eu costumo dizer que o Daniel, ele tem o momento certo, ele é o equilíbrio de todas as coisas. O Daniel é o tipo de mentor que permite uma felicidade. O Daniel permite, por exemplo, eu sou uma humana que gosto de música. O Daniel sempre diz que não existe música pagã, existe música. Então eu tenho muita felicidade quando eu escuto algumas coisas. O Daniel é muito pai, é muito amoroso, é muito compreensível. Existe os momentos, né, de repressão, existe os momentos porque eu sou um pouco desobediente no estudo, às vezes eu reluto um pouco nas regras, ou seja, geralmente não, mas o Daniel tem muito senso de humor, brinca com o pessoal. Ele diz que a gente não veio aqui para ser triste, veio para ser feliz mesmo, para enfrentar esse planeta que é expiatório, mas que não estamos condenados à tristeza, não. Então, o Daniel é o equilíbrio de todas as coisas para mim, tá bom? Paulo Sérgio de Pernambuco. Inácio Daniel fala em seguir a doutrina espírita ou não indica uma religião a ser seguida? Eita, que perguntão, hein? Ao mesmo tempo que eu for responder sua pergunta, eu vou ter um monte de crítica também. É o tipo de pergunta que os médios fogem, mas não vou fugir da sua não, tá? O Inácio Daniel prega o espiritismo como prega o catolicismo, como prega o evangélico, e na verdade Inácio Daniel prega a Deus. E é o que todos os espíritos pregam, é o amor de Deus, é fé, caridade, perdão e amor ao próximo. As doutrinas que são estabelecidas aqui são de escolhas nossas. Então, Daniel prega o amor de Deus, tá? Sim, me ensina o espiritismo. Eu tenho vários estudos, então eu tenho um estudo kardecista, eu tenho estudos de outras denominações. O Daniel faz com que eu estude tudo, inclusive física quântica, inclusive tudo. Gravoboy. Enfim, Daniel, ele prega a Deus, tá? E assim como todos os espíritos, não se apeguem a isso. Você aqui na Terra pode escolher a que caminho seguir. Eu sigo o kardecismo, eu sigo o catolicismo, eu sou evangélica, eu sou ocultista, eu sou agnóstico. Você segue teu caminho aqui. Mas os espíritos, afinal, pregam a Deus. Porque assim como a gente diz que não pode haver vaidade, eles também não são vaidosos tanto, não são vaidosos para colocar uma religião, uma doutrina ou eles mesmos à frente de Deus, tá bom? Mas, se você gosta da doutrina espírita, estude a doutrina espírita. Eu digo sempre aqui que ela traz um conforto para quem quer entender as circunstâncias que nós viemos, por que viemos e o que é que vai acontecer conosco depois. Esse é o conforto maior da doutrina espírita kardecista. E me entenda, não estou pregando contra ela, eu estou pregando Deus. Zafia Zarzar. Safia Zarzar, como Daniel se aproximou de você? Hum, Olha, quando eu comecei, assim, com 5, 6 anos, eu tinha uma pessoa que minha mãe é evangélica, mas minha mãe é uma evangélica bem, sabe, bem fechada ali, que não são todos da igreja dela que são assim também não. Agora não, ela está bem mudada e tudo, mas então eu tinha uma dificuldade. E aí minha mãe chamava ela de madrinha, porque ela dizia que era uma madrinha da igreja. Bom, ela estabeleceu um nome para minha mentora que eu tinha na época, que era a Caterine. A Caterine, assim, era e é o meu amor também. Ela me acompanhou de 5 até os 20 e tantos anos, até os 24, 25, quando trocaram e colocaram o Daniel. A Caterine tinha uma missão comigo, ela passou os piores problemas, ela passou o sufoco com a minha família, acompanhou minha infância e minha adolescência com tudo isso, mas ela tinha uma missão estabelecida até certo ponto na minha vida. Quando eu fiz o compromisso junto com o Daniel e junto com outro mentor do trabalho, quando fui chamada e fiz esse compromisso para pagar uma coisa que eu vou falar aqui, e aí eu também vou sofrer algumas críticas, é normal, que é um voto a Deus. Evangélico faz um voto a Deus, católico faz uma promessa, o espírita já não faz nada, e cada um questiona se é válido, se não é, entra naqueles detalhes pormenores. Mas eu costumo votar a Deus, não barganhar com Deus, fazer um voto a Deus. Eu cumpro o voto antes que Deus me dê qualquer coisa, mas é um voto que eu quero, é um presente que eu quero dar a Deus, entendem isso? Então eu votei a Deus que eu iria assumir a psicografia, independente do que acontecesse com o meu filho naquela época. Quando eu fiz esse compromisso, para minha surpresa, me trocam os mentores. Eu sofri muito no início, até eu conseguir identificar isso e conviver muito bem com o Daniel. Teve o meu período também de mudança. E, para minha surpresa, trocaram ela. Ela hoje é mentora de outra médium,
do Goiás, não é nem aqui de Brasília, eu tenho um conhecimento de quem é, mas tem um grande amor, ela me visita também, e aí eu ganhei um pai. Eu digo que eu tive uma mãe, tenho uma mãe espiritual e ganhei um pai, fora Maria, que é mãe de todos. Estou falando dos mais próximos, tá bom? E foi assim que Daniel entrou na minha vida. Bom, essa é a última, depois se você for dar os recados. Cláudia de Azevedo. Se você visita Mayra, você visita outro plano? Visito sim, visito outras colônias com limite estabelecido para estudo e visito outro plano sim. Já aconteceu de não ser dormindo e na maioria das vezes dormindo, tá bom? Mas isso é normal. Agora vamos ler mais no chat aqui. É bom você ir para. Ah, sim, tem os recadinhos também, deixa eu ver. Eu falei já do Diogo, certo? Eu tenho do Juninho do Rio Grande do Norte, ele desencarnou muito novinho, para a mãe dele, Dona Augusta, tá? Dona Maria Augusta, se eu não me engano, é o Juninho. Ele serviu ao exército, mãezinha. É isso que ele está me dizendo, para que você identifique ele. Acho que o paizinho dele chama-se Tião, tá? Que ele está falando. Ele está com a vozinha dele, que é sua mãe, que desencarnou. Então, ele está mandando um beijo para você, que é do Rio Grande do Norte. Eu notei um aqui também, antes de começar, que ela está aqui também, mas como o recado era maior, para que eu não perdesse nada, eu fiz uma pequena anotação aqui sobre ela. Olha, certo. Antes de dar o recado dela, eu vou dar o recado de um rapaz de Natércia. Eu não sei onde é que fica Natércia, gente. É Rodrigo o nome dele, a mãe dele chama Dona Magda. Ele está com muita saudade dos sobrinhos, está com saudade da mãe. Ele sabe que a mãe está sofrendo muito. Então, o Rodrigo deseja que a mãe dele entre num estado de equilíbrio, porque ele está sempre próximo a ela. Ele está com um chapeuzinho, mãezinha, um menino muito bonito, está mandando um beijo para a irmã. É, para as irmãs, né? Então, ele é de Natécia, tá? Ah, o Ivan tá me dizendo que é de Minas Gerais. Tô também com. Já falei do Juninho, que Juninho, já falei, Juninho, de você, já dei o recado para sua mãe. E tô com a Thalita Valadares, gente. Ela é aqui de Brasília, é de Vicente Pires, tá? Deixou 5 filhos, foi assassinada, pelo que ela tá me contando. E ela tá mandando um beijo para a madrinha dela, parece que é gêmea da mãe dela, Dona Arlete, não é? Ela tá bem, mãezinha, mas ela tá com muita saudade dos filhos dela, tá falando para falar para Bárbara, que um dia chegou muito próxima a ela, mandando um beijo para a madrinha, enfim, ela tá bem, ela disse que tá com o cabelo curto, tá bom? E o que ela quer é que você tire aquela imagem da cabeça, que não permita que aquela imagem faça sua última visão sobre ela. É uma moça muito, muito bonita, com um sinalzinho no rosto, tá, mãe? E ela manda um beijo para você e para os filhos dela, muita, muita saudade dos filhos dela, tá? E pede que você cuide deles. Agora vamos ver que o Ivan tá quase me tirando de vocês, viu? É melhor vocês pedir aí. Ai, tá vendo? Tem aqui a Mayra de Azevedo perguntando se é o Juninho dela. Não, a Cláudia é outro Juninho, tá? Cláudia é outro Juninho. Vai passando. Luana Pessoa. Quero mandar um beijo pro pessoal de Franca, um beijo para a sogrinha da Suzy, viu? Um beijo pro Paulinho Hernandes. Vou divulgar outro vídeo do Paulinho, tá? Para ajudar vocês também nesse momento. Vou divulgar no meu canal e vocês também podem entrar no canal do Paulinho, é Paulo Hernandes. Lá você vai encontrar muito consolo. O Paulo é um exemplo de consolo, é um exemplo vivo, porque passou por isso, né? É um pai fortaleza, como eu chamo. Então, um beijo grande para Franca, um beijo para Dona Joana, mãe do Murilo, um beijo para a mãe do Gerinho, para a irmã dele, para a Roberta, um beijo para os meninos do BA, as mãezinhas, Renata, Miriazinha, enfim, um beijo para Franca, que é um amor comigo, por Jefferson, um beijo para Portugal, para Santarém, para todos vocês, um beijo para Porto Velho. Não recebi o e-mail, querida. Alguém perguntou se eu recebi o e-mail, mas eu não recebi.
Ah, estão aqui falando que tem o Divaldo, Mensageiro da Paz, está disponível na net, né? Gente, assistam, porque Divaldo é demais. Gente, pede para ele me abraçar, pede para ele me mandar um beijo na live dele, pelo amor de Deus, é meu sonho. Daniel vai até brigar comigo, porque ele falou para mim não fazer mais isso, mas eu não posso me conter. Luciana Beltrame, você vem ao Rio de Janeiro? Ah, Luciana, depois com essa pandemia, acabou que a gente cancelou quase todas as agendas. A próxima viagem que eu tenho, que ainda não foi cancelada, é Petrolina. Um beijo para a Flavinha, para o pessoal da AME, para o doutor Pedro, um beijo muito grande. Então, a gente está indo para lá dia 28 de maio, de 28 a 31, lá em Petrolina. Está aberto, pode ir, todo mundo, quem quiser, não tem inscrição, tá bom? Está aceitando ainda, então podem ir. E 1º de agosto ficou Campinas. Campinas não sei se encerrou por causa do tamanho do centro, mas lá no site tem o telefone do Mário para vocês entrarem em contato. Então, o Rio de Janeiro eu ainda não tenho agenda. Rosemary do Guará, minha amiga, você está perto de nós, vá nos visitar, viu? A casa do Inácio Daniel é muito próxima ali do Guará, é no Guará, inclusive. Patrícia Vila, Mayra, você já teve medo em ver algum espírito? Já teve vontade de correr? Eu correria. Ó, Patrícia, ah, hoje não. Hoje não. Eu tive enquanto pequena, até que eu entendesse o que era que aquilo significava. Hoje eu tenho alguns receios que não são medos, não. Mas é normal, na primeira vez ou o primeiro contato que se corra. Eu tenho uma colaboradora que ela não desliga a luz lá da casa do Inácio Daniel sem correr, sem pedir ajuda, já pediu sensor, enfim, não é só você não. Beijinho, Paula Furco, família Furco de Franca, pessoal do François, um beijo. Beijo para Maceió. Ai, um beijo para Tupá. Entendi. Não, um beijo para Dona Tereza. Um beijo grande para Dona Tereza. Seu filho está me ajudando, viu, Dona Tereza? Mas ele tira vocês do chat, tira vocês ao vivo, então a senhora precisa puxar a orelha dele. Mas um beijo para vocês aí. Um beijo do seu José também, viu? Nadizinha. Mayra, você tem sentido mais sono? Tá aí um problema que quase ninguém sabe, que é um problema um pouco particular. Eu não durmo bem há vários anos. Não é que eu não durmo bem, eu não tenho sono e a maioria dos meus estudos ou trabalhos são feitos na madrugada. Então, se eu durmo 4 ou 5 horas por dia é muito. Então, eu não tenho dormido muito, não. Perivan, Johan. Gente, eu tenho um problema, entendeu? Aí eu fico tentando. Um beijo pro pessoal do Ceará. Ah, eu quero falar, eu já falei em família espiritual e família sanguínea. Eu quero mandar um beijo para os meus irmãos assim espirituais, o Manu e a Patrícia. Patrícia com certeza está me assistindo. Um beijo, nega. Você é minha irmã da minha vida, viu? Muito obrigada. E mandar um beijo para minha família também lá do Ceará. Eu sei que tem um irmão meu assistindo. Um beijo para a Nobrinha, para o Luciano. E um beijo para vocês. A gente vai encerrar hoje. Eu vou colocar todas as informações na descrição do vídeo. Inclusive, eu vi pessoas já perguntando como podem ajudar. Vou colocar lá também, o Ivan vai escrever. Vocês podem entrar no site inaciodaniel.org. Um beijo para o pessoal do GFA que me ajuda. Um beijo para o irmão Estevão. Obrigado por tudo. Um beijo para o pessoal do Sezon, que também me ajudou lá no início. Beijo. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.